Parametrização de curvas no SolidWorks, tá? Eu vou fazer aqui rapidamente algumas curvas parametrizadas dentro do software, tá? No CAD. E aí eu vou fazer uma apresentação para vocês de um programa parametrizado. O programa já está prontinho aqui e eu vou explicar o raciocínio da criação, na criação desse programa. Legal? Seguinte, ó. Vou levar aqui vocês, todos vocês, vou dar um ESC aqui e vou levar vocês aqui para dentro do software, tá? Galera, é o seguinte, quando se trata de curva parametrizada, geralmente você utiliza ou pontos coordenados ou uma função trigonométrica, né? E em quais situações que utilizar uma função trigonométrica é importante? Para que você não fique gerando pontos não aleatórios, você não fique gerando pontos e mais pontos para você criar o teu programa, tá? Então, o objetivo da programação parametrizada é justamente encurtar o número de linhas de um programa através de funções que realmente te deem essa oportunidade, digamos assim, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora com vocês? Eu vou te mostrar através de algumas equações matemáticas bem simplesinhas, fica tranquilo. Você não precisa ser um expert em matemática, tá? Fica tranquilo aí. Eu vou só te mostrar que existe essa função e eu quero te mostrar lá dentro, no nosso exemplo, tá? De um programa parametrizado, qual que é a lógica por trás dessa equação. Porque o programa parametrizado, ele exige também uma regra trigonométrica. Se você não sabe disso, presta muita atenção no que eu vou falar aqui, para você não se perder lá dentro do nosso exemplo prático, tá? Então, bora lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu pegar e ocultar aqui esses planos. Vou pegar o plano frontal, que é o plano onde está o eixo X e Y aqui, tá? Vou criar aqui um esboço. Criei uma opção aqui para entrar com esboço. E eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só ativar aqui Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui em cima, eu vou criar uma curva acionada por equação, tá? Presta muita atenção nisso aqui, porque é a partir dessa linha de raciocínio aqui que você vai entender o que acontece lá dentro da parametrização do teu programa. Então, curva acionada por equação. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ativar aqui um comando. Pronto, esse aqui, ó. Presta atenção que aqui eu acabei de colocar uma opção dentro do software, entrar num recurso do software chamado de curva acionada por equação. E aí, o software me pergunta o seguinte, ó, que tipo de equação você quer? Uma equação explícita ou uma equação paramétrica? Renato, qual que é a diferença de uma coisa para outra? Tá? Muito importante vocês saberem aqui. Você que é programador e operador de máquina CNC, entenda que o nosso objetivo aqui é justamente te explicar o porquê das coisas, tá? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho uma equação explícita. O que é essa equação explícita? É quando eu tenho uma função dada, tá? O que é uma função dada? Eu tenho os valores de x, o x inicial e o x final, tá? Nesse caso aqui, ó, percebam, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Percebam que eu tenho aqui um valor de x1, um valor de x2 e um y aqui de x, tá? Nossa senhora, é tanta equação que dá um nó na minha cabeça. Mas fica tranquilo, você não vai enlouquecer aqui não. O que eu vou fazer aqui nessa equação explícita, tá? Presta muita atenção para você não perder o fio da meada lá dentro do nosso exemplo prático. Legal? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Sino, que é um seno aqui em inglês, tá? Que você tem que colocar. E olha só, deixa eu vir aqui. O software, ele me fala o seguinte, insira uma equação em termos de x, onde os valores y resultantes são calculados de acordo com os valores iniciais de x1 e final x2. Por que isso aqui é importante, programador e operador de máquina CNC que quer aprender a programação parametrizada? Você sempre parte de um ponto zero e vai a um ponto final, né? Então você tem que entender o objetivo aqui da equação. É começar com uma função e aplicar naquela função valores, incrementando valores, para que você tenha
uma curva, para que você tenha uma linha reta. Enfim, existem diversas formas de você criar uma equação, tá? Isso aí vai da sua imaginação. Então aqui, ó, onde eu acabei de criar aqui, ó, um seno e abrir um parênteses, eu vou colocar dentro desse parênteses um valor aqui, ó, um valor para incrementar o x, tá? Então eu vou vir aqui, ó, seno, vou colocar x e vou fechar parênteses. Vou vir para baixo, tá? E vou colocar 0 aqui. E no último x, tá? Por que x1 igual a 0? Porque é o ponto inicial, é por onde eu estou começando aqui a minha equação. E o x final, o x2? Bom, x2 igual a 100, é o comprimento total. Presta atenção no que acabou de acontecer aqui, ó. Você viu que o software acabou de criar para mim uma senoide? O que é isso? O que é uma senoide? Bom, é uma curva senoidal, né? Ela não se distancia de um eixo. O que é um eixo, Renato? Explica para mim o que é um eixo. Tá aqui, ó. Esse aqui é um eixo, tá? E essa curva senoidal, ela é positiva e negativa, tá? Mas ela não foge desse eixo aqui. Olha, perceba uma coisa, tá? Você que é programador e operador de máquina CNC, você vai entender, você tem que aprender um pouquinho, tá? Você vai aprender isso com a gente aqui no CAD/CAM Brasil, mas você tem que aprender um pouco também da programação, das funções trigonométricas, tá? O que é um seno, o que é um cosseno, como é que funciona aquelas relações trigonométricas ali básicas mesmo, para você conseguir avançar na sua programação parametrizada. Porque aqui, ó, eu estou começando no basicão, tá? Uma função seno de x. O que é uma função seno de x? Ó, vamos voltar aqui para você entender, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui uma funçãozinha seno de x. O que é esse x aqui dentro? É os valores iniciais e o incremento final aqui, que é 100. E aí ele me gerou essa curva senoidal aqui, ó, tá vendo? Cara, isso aqui, ó, só para você ter uma ideia, isso aqui é o que vai mudar a regra do jogo lá dentro da sua programação parametrizada, tá? Por que isso vai mudar? Porque quando você tem uma curva senoidal, ela te dá já aqueles valores ali em senoides e você não precisa ficar colocando ponto a ponto para formar, para gerar uma curva, né? Então, por isso que as funções trigonométricas são excelentes para você programar dentro e usar dentro de uma programação parametrizada. Legal. Entenderam aqui, ó? Vamos supor que agora, ao invés de 100, ó, deixa eu vir aqui, ó, eu vou mudar de 100 e vou colocar 50. Pronto, tá aqui, ó, diminuiu o tamanho da minha senoide, tá? Ó, percebam outra coisa. Vejam que isso aqui é a origem, né? O meu x0 está na origem. Vou colocar 50 aqui também, ó. Deixa eu ver se ele vai aqui para o lado. Vamos colocar 2 aqui, ó. Coloquei 2. Ou seja, em x1, a minha função se afastou 2 milímetros do centro aqui. Bom, isso aqui é o básico do básico do básico, tá? Agora, se eu quiser melhorar essa curva senoidal aqui, tá? Se eu quiser deixar isso aqui... Porque olha só, do jeito que está aqui, se eu fizer cortes aqui nessa curva, ela está simétrica sempre, tá? Ela está indo aqui, ó, simetricamente até o fim. E aí eu posso melhorar ainda mais isso aqui. Eu posso mudar a altura dessa curva e eu posso mudar o comprimento dela. E aí, meus amigos, é que entra a programação, a equação paramétrica, tá? Que é o que leva você a jogar essas informações dentro do seu programa parametrizado. Então vamos lá. Essa aqui foi a brincadeirinha de criança, agora a gente vai mudar para uma brincadeirinha um pouco mais pesada, tá? Essa aqui, ó. Paramétrica. Agora, perceba uma coisa. Quando eu entro aqui, ele já aparece para mim, ó, um x de t e um y de t. Renato, o que é x de t e y de t? Rapaz, fácil demais, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá vendo? Lembra do plano cartesiano? Então, esse aqui é um plano cartesiano, tá? Tô tentando fazer isso aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar um x aqui, ó, e vou colocar um y aqui. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou colocar aqui nesses x de t e y de t funções trigonométricas ou qualquer equação que me dê informações de pontos aqui, ó, que gerem para mim pontos ou linhas nesse plano de coordenadas aqui, tá? À medida que eu vou acrescentando valores aqui dentro dessa equação, ou pelo menos nos parâmetros aqui que são as constantes, tá? Renato, tá ficando difícil isso aqui, hein? Será que tá ficando difícil mesmo? Fica tranquilo. Lá dentro do software, eu vou te mostrar... do software não, tá? Lá dentro do nosso exemplo hoje de parametrização, eu vou te mostrar uma equação que eu vou tirar daqui de dentro
que você pode aplicar numa usinagem. Legal? Então, bora lá. Olha só. Aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, já que eu quero fazer uma senoide parametrizada aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um 0,5 aqui, vezes t, tá? Vou colocar aqui para baixo, vou colocar um 2 aqui, 2 vezes seno de t. Vamos ver se isso aqui vai funcionar direitinho. Deixa eu colocar 0 aqui, deixa eu colocar aqui uns 100. Tá? Opa, no seno ali eu esqueci o parênteses. Ó, só colocar o parênteses aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui se ele vai aceitar aqui ou se eu tenho que fechar o esboço. Acho que vou ter que fechar o esboço e abrir de novo em novo esboço. Vamos lá, não tem problema não. A gente abre aqui um novo esboço. E aqui, ó, deixa eu vir aqui de novo em curva. Paramétrica é o que eu quero parametrizar aqui. Vou colocar aqui 0,5 vezes o t. Olha só, olha que coisa interessante. Agora, dentro do software, ele está me falando o seguinte, Renato, agora você vai trabalhar em função de t, tá? Nessas curvas paramétricas, você vai trabalhar em função de t. Lá atrás, na explícita, eu trabalhei em função de y. Mas só muda as letras, tá? Só muda as vogais aqui, as consoantes, tá? E a mesma coisa acontece lá dentro do seu programa parametrizado, quando você adiciona uma variável global dentro do teu programa, certo? Então vamos lá. 0,5 vezes t, né? Vou colocar aqui 2 vezes o seno, vou colocar um seno aqui, seno de t. Vamos lá. Valor inicial 0, valor final vou colocar 100. Legal, já gerou aqui a nossa curva. Prestem atenção que essa curva agora, ela é diferente daquela curva que eu mostrei para vocês lá atrás, na explícita, né? Por que, Renato, que essa curva é diferente? Lembra que eu acabei de falar para você que nós temos num sistema de coordenadas, olha só, eu tenho aqui um sistema de coordenadas, tá? Está aqui minha senoide passando no sistema de coordenadas. Isso aqui é importantíssimo você entender isso aqui, até para você ser um bom programador, tá? Para você entender realmente como aplicar isso na sua programação parametrizada aí. Vejam só, vocês viram aqui, ó, que eu coloquei no x 0,5 vezes t, ou seja, eu estou sempre multiplicando aqui, ó, o valor de x por uma constante que eu vou jogar aqui dentro, tá? Então, o que isso quer dizer? Em x, eu tenho sempre a altura da minha senoide, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, vamos lá, eu tenho aqui x e eu tenho aqui y, tá? Então, aqui, ó, nesse x que está aqui do lado, que vocês estão vendo aqui, eu tenho a altura dessa senoide. E para y, eu tenho o comprimento dela, olha só. Eu saio daqui e eu vou até aqui, tá? Esse aqui é o comprimento da minha senoide, que é 2 vezes o seno lá que eu coloquei para vocês, né? Então, é isso aí, tá? Agora, se eu fizer aqui, ó, se eu realmente mudar isso aqui, ó, de 2 eu colocar 5, tá? Olha o que acontece. Eu aumentei ainda mais para y, eu estiquei essa senoide para y. E o que acontece agora, se eu fizer isso aqui, Renato, para x, se eu colocar 3 para x agora, olha só, eu alonguei essa senoide. Bom, esse é o mesmo raciocínio que você vai utilizar dentro de uma programação parametrizada. Eu vou já te explicar o porquê, tá? Dúvidas? Galera tá quietinha aqui, rapaz. Será que essa live tá pesada, bicho? Como é que vocês estão aí? Tá tudo certo? Estão concentrados? O que foi que aconteceu? O chat parou? Meus amigos, o objetivo aqui, meu amigo, é te transformar em um programador especialista, tá? No seu comando aí, meu filho, em 30 dias, rapidinho. Você quer aprender programação parametrizada? Você vai aprender aqui com a gente no YouTube, lá dentro da comunidade CAD/CAM Brasil. A gente vai ter bastante assunto bastante coisa sobre esse assunto aqui para ajudar vocês nessa programação, tá? Mas a galera tá chegando aí, galera nova, tá? Se vocês não acompanham a gente há muito tempo, sejam bem-vindos aqui para a comunidade CAD/CAM Brasil, tá? O objetivo realmente é trazer você, transformar você num especialista aí em programação CNC, aprender programação parametrizada, tá? Isso parte de conceitos básicos aí da matemática, a gente vai
também abordar esses assuntos lá dentro da comunidade e nas oportunidades aqui dentro também do YouTube com vocês, tá? Para te ajudar de alguma forma. Legal? Então, olha só. Vocês viram aqui, ó, que à medida que eu altero as dimensões das variáveis em x, ó, eu prolongo aqui, ó. Eu diminuo e prolongo também essa curva aqui, né? Então, vamos lá. Esse mesmo raciocínio, tá? Você vai aplicar dentro de uma programação parametrizada. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Semana passada, eu recebi uma mensagem falando assim, pô, eu queria entender como é que se faz uma curva de Arquimedes, né? E essa curva de Arquimedes, ela funciona muito bem também para quem vai usinar uma peça aí no centro de usinagem, né? Eu falei, cara, vamos fazer aqui, vamos tentar fazer um modelo aqui de Arquimedes aqui dentro do SolidWorks, ver se aproxima daquilo que a gente quer. E aí eu pego essa parametrização aqui dentro do SolidWorks e eu levo essa parametrização para um programa de usinagem para vocês aqui na nossa live, tá? Então, olha só. Como que eu já mostrei para vocês aqui uma curva senoidal aqui parametrizada, em que eu tenho total autonomia, né, para mudar a amplitude dela aqui, ó, para mudar o comprimento de onda dela também, tá? Só alterando aqui algumas variáveis. Bom, aqui algumas equações matemáticas, tá? Mas olha só, se eu quero transformar isso aqui numa espiral de Arquimedes, por exemplo, tá? Como que eu faria isso aqui? Isso aqui já é algo muito mais avançado. Mas se você entender, se você pegar, tá? Se você pegar essa equação que eu estou te mostrando aqui agora e você aplicar lá dentro do seu programa, você vai conseguir fazer a sua programação parametrizada, tá? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar t, né? Que t aqui é a variável que a gente tem que estar usando aqui. Então vou pegar t vezes o cosseno aqui de t. Tá? Isso aqui, meus filhos, fica tranquilo, tá? Isso aqui é as funções trigonométricas, tá? Depois a gente faz até uma aula explicando sobre esse assunto para vocês, para ajudar melhor aí no seu desenvolvimento, tá? Deixa eu fazer o seguinte, ao invés de continuar com essa função que está aqui, eu acho que eu vou ter que fechar isso aqui. Mas vamos tentar fazer dessa forma aqui, ó. Sim, porque o software, quando eu começo uma equação aqui, ele não entende que eu comecei outra. Aí eu tenho que fechar e voltar de novo. Mas vamos ver se ele vai aceitar aqui para a gente continuar a nossa live, tá? Então vamos lá, ó. T seno, vou colocar aqui, ó, de t, tá? E eu vou colocar aqui mais cosseno de t. Legal. Ah, deu certo aqui. Bom, olha só, consegui fazer aqui, ó, através dessas equações aqui, ó. Depois, se vocês quiserem, explico melhor isso aqui para vocês, tá? Mas isso aqui é basicamente uma função trigonométrica simples, tá? Simples, simples, simples. É porque você não tem um contato com essas operações trigonométricas e talvez isso se transforme em algo muito difícil na sua cabeça. Mas não é. Fica tranquilo que a gente vai te ajudar aqui, tá? Mas olha só. Pega essa equação aí, anota ela num papel, porque ela vai ser de extrema importância para você entender o que eu vou fazer lá, que eu vou te mostrar lá dentro do nosso programa parametrizado. Legal? Então, olha só. Vejam aqui, ó, que eu coloquei de 0 até 100, né? Então, deixa eu dar um ESC aqui. Deixa eu dar um OK para ver se ele vai. Ó, ele geralmente não reconhece. Aí eu tenho que fechar. Não tem problema, não. Eu fecho aqui, ó, e vou mostrar. Aí eu tenho que abrir de novo, né? Vamos lá. Só abrir aqui a equação. Porque quando eu começo uma equação e começo outra aqui, o software não entende isso. Mas eu faço aqui rapidinho para a gente finalizar aqui o nosso raciocínio, tá? Vamos lá. T vezes o seno, vamos lá, cosseno de t menos o seno aqui, ó, de t. Vamos lá. Vamos repetir aqui de novo, só inverter aqui, tá? A nossa parametrização para a gente levar lá para o nosso programa. Legal? Então, vou colocar de 0 até 100 aqui, ó. Legal. Criado, deixa eu dar um OK. Ó. Deixa eu ver aqui por que ele não quer me mostrar a função, ele só está deixando eu mostrar ela visualmente. Mas não tem problema não, ó. Eu vou deixar ela no visual para vocês. E o que eu vou fazer lá? Eu vou levar isso aqui para o nosso programa, né? Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar isso aqui só no visual, tá? Para vocês entenderem aqui o que eu estou fazendo, ó. Eu estou criando uma função trigonométrica, tá? Para eu não ter
que ficar várias vezes criando ponto a ponto de uma linha, tá? Para criar uma programação parametrizada. Legal? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui T de novo. Agora só inverter aqui, ó, seno de T, legal. Cosseno aqui, ó. Pronto, de 0 a um valor aqui de 100, tá certo. Aqui, ó. Vejam aqui, ó, que o software criou aqui essa curva toda parametrizada, tá? Esse espiral aqui de Arquimedes, tá? E o que acontece nesse caso? Nesse exemplo aqui, ó, desse centro até essa ponta aqui, eu tenho basicamente 100 milímetros de raio, tá? Porque foi o valor que eu coloquei aqui. Eu comecei de 0 no centro da minha espiral e eu fui até 100 milímetros, tá? Então é o raio dessa espiral aqui de Arquimedes. Legal? Então, ó, essa mesma equação aqui, ó, essa mesmíssima equação, nós vamos pegar ela, nós vamos colocar essa equaçãozinha lá dentro do nosso programa. Então vamos lá? Então vou pegar aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu abrir aqui esse slidezinho aqui, legal. Então falamos SolidWorks e como fazer isso lá na programação CNC, tá? Vejam só, se você anotou, deixa eu puxar essa imagem para cá para mim conseguir enxergar vocês, tá? O chat aqui. Se você anotou aquela informação, tá? Aquela parametrização, aquela equação que eu criei lá atrás, você pode pegar ela, você pode pegar todo esse programa que eu vou te mostrar aqui agora e aplicar isso lá dentro do seu simulador. Quem já teve aulas aí com o Fernandão, que já teve aula de simulador sendo trem aqui, pode pegar isso aí e testar lá dentro que vai funcionar certinho, legal? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos elaborar uma espiral de Arquimedes parametrizado. Eu fiz aquilo lá dentro do SolidWorks, ele mostrou pra gente lá as curvas lá da espiral e eu vou fazer isso agora mostrando um exemplo, tá? Dessa forma aqui, ó. A gente vai começar uma espiral desse jeito também, tá? Usando as mesmíssimas equações que vocês acabaram de ver lá dentro do SolidWorks, tá? Vamos começar uma espiral com deslocamento aqui lateral de 10 milímetros e um raio final de 64 milímetros. Legal? Se tiverem dúvidas, só chamar aqui para a gente bater um papo. Olha só. Então vamos começar esse programinha aqui. Programa do jeito mais simples. A ferramenta está ali, tá? Autorização da ferramenta aqui, G54D1, velocidade, sentido horário ali. R1, começou a declaração de variáveis, tá? É aqui que muita gente começa a se perder na hora de fazer a parametrização. É a declaração das variáveis, tá? Qual que é o raciocínio aqui? Eu estou declarando a primeira variável. Raio R1 recebe 10. O que é 10? 10 é o raio inicial. Tá aqui, ó. Tá aqui o raio inicial, tá? Igual a 10. Legal. R30 recebe 64. O que é o 64? Raio final. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o raio final. Dessa ponta até aqui, eu tenho 64 milímetros, tá? Deixa eu voltar aqui. Legal. Deixa eu dar um S para voltar. R3 recebe 0. É o ângulo inicial. É onde a ferramenta entra. Cara, qual que é o ângulo inicial? 0, tá? Vai entrar sempre em 0 para você dar o contorno aqui do espiral. R7 recebe 5, tá? Isso aqui, ó, poderia... Como é que a gente está falando de uma programação no Siemens, tá? Eu declarei a variável global R, tá? Se fosse no Fanuc, seria o sustenido ali, o jogo da velha. Se fosse no Fagor, seria o P, né? O especialista em usinagem aqui é o Fernandão, mas eu dou nos meus pitacos aqui, tá? Então vamos lá. Declarei na variável R7 um valor igual a 5. Isso aqui é o número de espiras, ou seja, a quantidade de voltas aqui, ó, que eu vou dar desse ponto aqui, ó, aqui até o final aqui, ó, do meu programa, tá? Então aqui, ó, tem 5 espirais aqui para vocês, tá? Então eu declarei aqui, ó, que eu tenho 5 espirais aqui, número de espiras, tá? Então, legal. Continuando o nosso programa, R4 recebe R7 vezes 360, ou seja, o ângulo final. Por que ângulo final? E por que eu estou multiplicando R7 vezes 360? Porque eu vou ter que fazer, cada volta que eu der, são 360 graus, né? Então eu dei uma volta, 360. Dei mais uma volta, 360 de novo. Só que eu vou somando, né? 720. Somo de novo, vou somando. No final das contas, o que vai acontecer?
Já que eu declarei que o R7 recebe 5, ou seja, nessa equação aqui, eu tenho que 5, né? Eu tenho nessa equação R4 é igual a 5 vezes 360. Se você pegar a calculadora aí, você vai descobrir aí que 5 vezes 360, 5 vezes 3, 15 vezes 6, 1.800 graus aqui, mais ou menos, né? Então você vai ter aí aproximadamente um ângulo final em 1.800 graus. Ou seja, você está circulando uma vez, 2, 3, 4, até chegar na quinta volta, e aí você acumulou 1.800 graus. Legal? Então essa é a ideia aqui, tá? Quem teve aula comigo de parametrização viu que a gente desenvolveu uma engrenagem e eu primeiro fui parametrizando, declarando as variáveis ali globais e depois fui criando as equações, né? A mesma coisa vai funcionar aqui, tá? Você primeiro declara as variáveis globais e depois vem com a equação, pegando todas essas variáveis aí para a sua equação. Legal? Então vamos aqui, ó. R5 recebe 1, incremento angular. Ou seja, eu estou incrementando de 1 em 1 aqui, tá? Até chegar no valor final ali de 1.800 graus, tá? Então R5 recebe 1. Ok. R8 é igual, olha só, está aumentando o nível aqui, tá? A gente está subindo um pouquinho o nível, mas fica tranquilo. R8 recebe R30 menos R1 dividido por 4, tá? O que a gente está falando aqui, ó? O que é o R30? O R30 recebe 64, tá? Então o R30 aqui, ó, ele vale 64. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó, e vou colocar aqui para vocês, ó. Ele vale 64. Menos, quanto que vale R1? R1 lá em cima, ó, vocês estão vendo aqui, ó, R1 vale 10. Então, 64 menos 10. Isso tudo, fecha com parênteses aqui, dividido por R4. Olha só, R4 eu acabei de falar para vocês, que é 5 vezes 360, né? Então é dar 1.800 graus aqui, ó. Então seria 64 menos 10 dividido por 1.800 graus. Se vocês fizerem as contas aí, vocês já vão descobrir. Façam as contas aí. 64 menos 10, primeiro façam essa conta, porque ela está entre parênteses, tá? Regrinha básica da matemática. Está entre parênteses, resolva primeiro ela. Depois você resolve com o que está de fora. Então, 54 dividido por 1.800. Vocês já vão descobrir aí o valor que vai dar. Legal. Tudo certo aí? Bora continuar aqui o nosso programa? Vamos lá. Incremento radial para a nossa angularidade aqui, né? Então eu estou incrementando radialmente isso aqui e de forma angular ao mesmo tempo, né? E como é que funciona isso aqui, ó? R9 agora, ele recebe o R8, presta muita atenção. Olha só, acabei de explicar para vocês aqui, ó. O Edivelto falou que é 0,3. 0,03. Então é 3 centésimos aqui, né? Então vamos lá. Deixa eu dar um ESC aqui. Vamos aqui, ó. R9 recebe R8. Quem que é R8? Ó, R8 acabou de ser equacionado aqui, né? Então você descobriu que o R8 ele vale 0,03. Então deixa eu dar um ESC aqui. E olha só, vou colocar aqui para vocês, ó, o R8 vale 0,03. Isso vezes o R5. Quem que é o R5? R5 é 1, né? Vocês estão vendo aqui em cima, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. R5 está aqui, ó. R5 recebe 1. Então essa equação aqui, ó, é 0,03, tá? Vezes 1. Então esse é um incremento radial aqui na nossa usinagem. Beleza? Então vamos continuar a nossa parametrização aqui. R10 recebe 200, velocidade de avanço, tá? Então, tranquilo até aqui, quem trabalha aí já sabe o que é velocidade de avanço aí. E agora entra aquela equação. Olha só isso aqui, presta muita atenção. Vocês lembram lá atrás, deixa eu colocar aqui para vocês. Vocês lembram lá atrás no SolidWorks que eu coloquei um T? Eu coloquei um T lá dentro, né? Porque o SolidWorks ele me obriga a usar um T. Assim como o Siemens me obriga a declarar uma variável R. Assim como o Fanuc me obriga a usar um sustenido, ou jogo da velha. Assim como o Fanuc, ou Fagor, na verdade, me obriga a usar o P como uma variável global. Então agora eu acrescentei, ó, no G0 aqui, estou no G0, na posição X, olha só, estou na posição X. E aqui, ó, na posição X,
deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu sair para vocês. Olha só. Presta atenção só nesse lado da equação aqui, ó. Eu estou em x agora, tá? E o R1, quem que é o R1 aqui em cima, ó? Se você olhar, o R1 ele vale 10 aqui, ó. Então essa conta é basicamente 10 vezes o cosseno de R3. Quem que é R3? R3 é zero. Vocês estão vendo aqui em cima, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, de outra cor. R3 aqui, ó, é zero. Então, quanto que é, vocês que estão com a calculadora na mão, quanto que é 10 vezes o cosseno de zero? Façam aí as continhas se vocês estiverem com a calculadora na mão. Vocês vão descobrir que o valor é 10, né? Por quê? Cosseno de zero é 1. 10 vezes 1 é igual a 10. Legal? Façam as contas aí. Se eu tiver errado aqui nessa montagem aqui, me ajudem aí. Mas até onde eu lembro, o cosseno de zero é igual a 1, tá? Galera, deixa eu contar um negócio para vocês. Seguinte, tudo aquilo que eu estava mostrando para vocês lá dentro do SolidWorks, olhando assim à primeira vista, você fica meio assustado. Que parece que é algo quase impossível de você chegar um dia. Mas não é, tá? Por que que não é? Eu lá atrás, deve ser lá para 2010 mais ou menos, há uns 12 anos atrás, pensa num cara que tinha extrema dificuldade de entender as regrinhas trigonométricas. Pensa num cara que tinha uma extrema dificuldade de fazer uma continha simples ali de matemática. Só que tem uma diferença, tá? Do que aconteceu com o Renato que estava lá em 2010 para o Renato que está agora em 2022. E a mesma coisa se aplica a você também, tá? A diferença é só que eu sentei na cadeira e falei, ó, eu vou ter que aprender isso aqui, tá? Eu vou ter que aprender isso aqui, porque senão eu vou passar a minha vida inteira sofrendo e vou ter que sempre depender de alguém para resolver os meus problemas no dia a dia, tá? Então, eu resolvi realmente, ó, vou atrás, vou estudar a parte trigonométrica, algumas funções trigonométricas, passei ali pela faculdade, sofri um bocado também, mas a gente está aqui hoje é para cortar um caminho, tá? Para cortar esse caminho de vocês aí, para que vocês não façam esse contorno inteiro aí e aprendam parametrização de uma forma mais sofrida, tá? Então, por isso, eu estou buscando aprender um pouco mais, tá? Com o Fernandão, que é especialista em usinagem, para eu trazer a parte matemática para dentro da parametrização e ajudar vocês aqui na comunidade CAD/CAM Brasil, galera que segue a gente aqui, tá? Para que vocês se tornem especialistas o mais rápido que vocês puderem. Já imaginou, cara, você conseguir em 30 dias pegar um negócio assim, pegar uma linha de raciocínio e ir lá e fazer? Seria muito massa, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui no CAD/CAM Brasil. É transformar vocês, tá? É pegar uma live como essa aqui, explicar o porquê das coisas, por que cada coisa está acontecendo, por que a gente declara essas variáveis, o que significa cada coisa aqui, para que vocês realmente consigam avançar na carreira de vocês, tá? O objetivo aqui sempre foi compartilhar conhecimento, tá? Conhecimento realmente de qualidade para auxiliar todos vocês. Legal? Então, bora para cima, acompanhe a gente sempre aqui para você não perder nada, tá? O Robson colocou, poxa vida, se eu soubesse desse esquema do SolidWorks, teria sofrido menos no pé da máquina com trigonometria. Cara, Robson, esse é o objetivo aqui, tá? Eu poderia ter vindo direto aqui, ó, para dentro desse exemplo, para já mostrar para vocês essa parametrização aqui. Mas eu resolvi levar isso lá dentro do SolidWorks, que é um software paramétrico também, para mostrar para vocês que em função de uma equação, você cria ondas senoidais, você cria uma espiral de Arquimedes aqui, você cria o que você quiser, tá? Um elipse, qualquer coisa, tá? Então, olha só, eu mostrei lá atrás que você ia usar aquela equação que eu criei, t vezes o cosseno de t, né? Isso aqui, aquilo lá era só para x, e aí depois eu fiz um t seno de t, né? Então, tudo isso aqui, ó, é usado, fica tranquilo, tá? Tudo aquilo que eu mostrei lá dentro do SolidWorks é usado também dentro de uma parametrização. Só muda as variáveis. Legal? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula de hoje, tá? Para mim não me delongar demais aqui com vocês. E olha só,
presta atenção numa coisa aqui, ó. Eu mostrei para vocês o seguinte, R1 quem é? R1 é 10 aqui, né? Cosseno de R3, R3 está aqui, ó, R3 é 0. Então, R1 que é 10 vezes um cosseno de 0 é o quê? É 1. Então, o resultado, tá, deixa eu colocar aqui, o resultado dessa equação aqui, ó, é 10. Melhor, tá? Vou colocar x de 10. Deixa eu aumentar aqui o valor de x, assim, ó, x de 10. Esse é o valor dessa equação nesse lado aqui, tá? Então, G0, x de 10. Agora, qual que é o valor deste outro lado da equação aqui, ó? Eu tenho um R1 também, ó. R1 está aqui. Quem que é R1? Já mostrei para vocês. R1, ele recebe 10, né? Então, ele tem uma constante igual a 10. Então, aqui, ó, seria 10 vezes o seno, olha só, seno de R3. Quem que é R3? R3 aqui, ó, é 0. Então, eu sei que o seno de 0, ele é igual a 0. Então, seno de 0 é igual a 0. 10 vezes 0 é o quê? 0, né? Então, esse lado da equação que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu dar um ESC aqui. Então, ó, este lado da equação aqui, ó, ele é igual a 0. Esse aqui, ó, y0, tá? Então, recapitulando, ó, que eu falei agora há pouco, tá aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Ó, neste lado eu tenho x de 0 e, vamos voltar aqui, neste lado aqui, ó, eu tenho um y de 0, tá? Essa é a primeira informação parametrizada que nós criamos aqui dentro desse programa. Legal, até aqui tudo certo, vamos continuar. Lembra aqui, ó, dessa equação? Tá aqui, ó, foi essa equação que eu criei lá dentro do SolidWorks, né? Para x de t, ó, eu criei um t. Quem que é o t lá no SolidWorks e quem que é o agora no parametrizado aqui do Siemens, ó? R1. Então tá aqui, ó. O t tá aqui dentro, ó. É o mesmo R1 aqui, ó. Eu só mudei a variável global. Legal?